Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou um conjunto de propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis e tentar reduzir os preços elevados que estão impactando a inflação. A declaração foi feita ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. O evento ocorreu após reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que também participaram do anúncio. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril. Bolsonaro disse que a alta afeta principalmente os mais pobres. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles. Em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Entre as propostas do Executivo está a redução de impostos federais e compensação para governadores reduzirem seus impostos locais. Sem entrar em detalhes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a repórteres que isso pode custar ao governo entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. A proposta do governo está sujeita à aprovação de um projeto de lei que já tramita no Congresso e de uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos nas duas câmaras e que ainda não foi apresentada. Nos 12 meses até abril, os combustíveis subiram 33,24%. E ainda falando sobre o assunto, o preço cada vez mais alto dos combustíveis, aliado aos custos de manutenção dos veículos, estão fazendo com que motoristas de aplicativo repensem se a profissão vale mesmo a pena. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de 2 anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, PVA, licenciamento, tudo isso aumentou, né? Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro, né? Então, e agora, o principal, né, é não saber quanto ganha e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a 5ª ocupação com maior número de acidentes na capital paulista e a 6ª com maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa individual, né? Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas, que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também, e pode até chegar a um quadro depressivo. Que aí fica pior, né? Porque vai ficar acamado, ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram
porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugado. A gente não compensa. Você chegar, você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente que é motorista sobra R$ 6,10. O Brasil tem quase 60 mil pacientes aguardando por transplantes. Para tentar reduzir as filas, o Ministério da Saúde lançou um programa de fortalecimento das políticas públicas do setor. O Brasil tem cerca de 57 mil pacientes aguardando na fila de transplantes. E mesmo com a melhora no cenário epidemiológico brasileiro, transplantes seguem em queda. A fila cresceu 7% em relação a setembro de 2021, quando havia pouco mais de 53 mil pacientes na espera. Para tentar melhorar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualificação do Sistema Nacional de Transplantes, o Qualidote. A medida pretende redefinir e criar incentivos sobre indicadores de qualidade em doação e transplantes. Após a reclassificação de todos os centros transplantadores, devem ser investidos R$ 26 milhões no programa. O nosso compromisso de continuar apoiando essa política pública de saúde, que é uma política fundamental no nosso país e para que se garanta o direito à saúde como um direito fundamental. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que a quantidade de procedimentos realizados estavam aumentando anualmente desde 2017, mas recuaram nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Nos destaques internacionais, o Ministério Público boliviano anunciou que vai solicitar uma pena de 15 anos de prisão para a ex-presidente interina Jeanine Áñez, acusada de um suposto golpe em 2019 contra o ex-presidente Evo Morales. Ela está em prisão preventiva desde março de 2021. Áñez enfrenta 2 julgamentos, entre eles o que foi retomado na Justiça Comum por violação de deveres e por adotar resoluções contrárias à Constituição quando era senadora, antes de chegar à presidência. Em outro julgamento criminal, ela enfrenta acusações de terrorismo, sedição e conspiração relacionadas ao breve período no governo. A defesa pede um processo único e exige que seja enviado ao parlamento e não à Justiça Comum. O julgamento começou no dia 10 de fevereiro e foi suspenso várias vezes. No final de maio, a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional Plurinacional e alegou inconstitucionalidade nas acusações. O partido de Morales afirma que ele foi afastado do poder por meio de um golpe que contou com a participação da União Europeia, Brasil e Equador, além da Igreja Católica e lideranças locais da direita. Opositores afirmam que houve uma revolta contra Morales, que é acusado de ter cometido fraude nas eleições. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.